Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de literatura, hoje sobre o romantismo no que diz respeito à produção de textos em prosa e de teatro, tá certo? Mas antes de iniciar a discussão sobre esse conteúdo, eu gostaria de compartilhar com vocês esse poema de Patativa do Assaré, intitulado Cabra da Peste. É um texto que nos lembra da nossa força em enfrentar os desafios da vida. E eu acho que nós estamos vivendo esse momento, em que nós precisamos trazer à nossa lembrança essa força que nós temos, essa força sertaneja, essa força nordestina de enfrentar os desafios que a vida coloca para a gente. Então, que nós possamos nos alimentar dessa força para atravessar essa pandemia e, ao final de tudo isso, a gente possa se encontrar e comemorar a nossa vitória, a nossa vida, a nossa saúde. Então, Patativa nos diz o seguinte nesse texto: eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece, procura vencer. Da terra querida que a linda cabocla, com riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, olho para a fome e pergunto: o que há? Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Tem muita beleza, minha boa terra, desde o vale à serra, da serra ao sertão. Por ela me acabo, dou a própria vida, é terra querida do meu coração. Meu berço adorado tem bravo vaqueiro e tem jangadeiro que domina o mar. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, filho do Ceará. Ceará valente que foi muito franco, ao guerreiro branco Soares Moreno. Terra estremecida, terra predileta, do grande poeta Juvenal Galeno. Sou dos verde mare, da cor da esperança, que as águas balançam para lá e para cá. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Ninguém me desmente, pois é com certeza, quem quer ver beleza, vem ao Cariri. Minha terra amada possui mais ainda a mulher mais linda que tem o Brasil. Terra da jandaia, berço de Iracema, dona do poema de Zé de Alencar. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Viva Patativa do Assaré! Então, retomando aí a nossa última aula, nós estudamos naquela ocasião a terceira geração romântica, chamada de condoreirismo, porque nós vimos que a terceira geração romântica tinha um compromisso muito grande com as questões sociais, e uma das questões sociais muito cantadas nesses poemas da terceira geração romântica foi a escravidão, a necessidade de libertar os escravos através das produções de Castro Alves, que adotou como símbolo dessa temática a ave condor, então dando aí origem ao termo condoreirismo, que caracteriza a terceira geração romântica. Nós vimos também um pouco sobre a produção de Souza Andrade, que esteve produzindo literatura naquele período na contracorrente do romantismo, porque ele não se envolveu com as temáticas da terceira geração romântica, mas ele preferiu falar sobre a sua experiência ao morar nos Estados Unidos e trazer para a sua poesia termos do inglês, enfim. Depois nós fizemos uma revisão para a prova, que vocês fizeram a semana passada, e eu pedi também que vocês fizessem algumas atividades. Uma pesquisa sobre as poesias de Castro Alves para gravar um áudio, mandar para mim pelo WhatsApp, lendo esse texto escolhido e tentando ler como Castro Alves lia, utilizando efeitos de oratória, como alterar o volume da voz, interpretar o poema como se estivesse em palco, acentuar algumas partes do texto para imprimir os outros sentidos, enfim. E aí, antes de gravar o áudio, eu indiquei que vocês ouvissem duas declamações do poema O Navio Negreiro,
Uma feita por Paulo Altran e a outra por Caetano Veloso. Depois que vocês resolvessem as questões das páginas 17 e 18, as questões 12 e 13 da seção Hora de Estudo, bem como o Organize as Ideias, né? Além de questões do livro de atividades das páginas 4 a 12 e a trilha Romantismo no Brasil e Manifestações do Romantismo em Cabo Verde, que ficou disponível lá no Positivo On, do dia 27 de maio até quarta-feira dessa semana, né? Quarta-feira passada, que foi o dia 3 de junho. Então, nós vamos começar essa aula corrigindo essas atividades, tá certo? Primeiro as atividades das páginas 17 e 18. Nessa primeira questão, nós temos o poema de Castro Alves, que nós não vamos fazer a leitura, porque vocês já leram quando foram resolver a atividade. Vamos direto às questões, onde a letra A diz: na primeira estrofe do poema há uma indicação da mudança de comportamento de Lucas. Que mudança é essa? Então, a mudança da condição de escravizado para a de selvagem. Na letra B, que visão sobre o escravizado predomina nesse poema? Predomina a visão do escravizado como alguém que se rebela, que não permanece em um estado passivo. Apesar de não estar indicada a causa da revolta de Lucas, é notória a atitude de ir contra uma força que o provoca. Na letra C, na última estrofe, há duas referências espaciais. Uma ligando Lucas à sua origem e outra ao lugar em que se encontra. O que elas têm em comum? Então a resposta é: as referências são a Líbia, lugar de origem, e o Equador, ou algum lugar próximo à linha do Equador. Ambos os espaços se remetem à sensação térmica de calor que exerce sobre o sangue de Lucas o poder de alterar seu comportamento. Na questão 2, observe a gravura de autoria de Rugendas e discuta com seus colegas sobre as condições em que os escravizados eram transportados nos navios negreiros durante o período de escravidão no Brasil. Em seguida, leia o poema O Navio Negreiro de Castro Alves, que pode ser encontrado na internet, e selecione um trecho que, em sua visão, se relacione com a gravura. Então, alguns trechos que nós podemos destacar aqui são: negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães, outras moças mais nuas e espantadas no turbilhão de espectros arrastadas, ou ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão, ou ontem a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo. Na página 23, a questão 12. Leia a parte 4 do Navio Negreiro para responder às questões propostas. Após a leitura, a questão pede o seguinte: a expressão sonho dantesco faz uma referência à obra de Dante Alighieri, intitulada A Divina Comédia, mais especificamente a parte da narrativa em que o poeta atravessa os círculos do inferno. Que relação é possível estabelecer entre essa citação e a cena retratada no poema de Castro Alves? Então a resposta vai ser essa aqui, ó. O sonho dantesco, citado no poema de Castro Alves, diz respeito ao terror, ao sofrimento, à tragédia que era o transporte de homens submetidos à condição de escravizados pelo oceano, vindos da África para o Brasil. Na questão 13, nós temos o seguinte: indique V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, no que se refere às características da poesia de Castro Alves presentes no poema O Navio Negreiro. Nota-se a racionalidade com a qual observa a condição dos escravizados para descrevê-la de modo objetivo para os leitores. Falsa. Segunda afirmativa, também falsa. Terceira, verdadeira. Quarta, falsa. E quinta, falsa.
Nas questões do livro de atividades, entre as páginas 4 a 12, nós temos a primeira questão que pede para observar a tela pintada. E nessa observação, responder às seguintes questões. Qual o espaço físico representado pela tela? Então aí a gente observa que é o Rio de Janeiro, né? que é a região do Pão de Açúcar. Na letra B, qual é a época referenciada pela pintura? Referência ou referencia o Brasil da metade do século XIX. Na letra C, que elementos possibilitam relacionar essa pintura à estética romântica? Então nós temos aí a representação da natureza como símbolo nacional. Na questão 2, identifique a característica romântica predominante nos fragmentos a seguir. Então, na primeira coluna, nós temos religiosidade, idealização do herói, menção à morte, nacionalismo, gosto pelo noturno. Na segunda coluna, os trechos onde nós vamos relacionar, indicar essas características. Então, no primeiro trecho é o número 5, no segundo trecho, o 3, no terceiro trecho de Álvares de Azevedo, o número 2. No quarto trecho de Gonçalves Dias, o número 4. E no último trecho de Fagundes Varela, o número 1. Na questão 3, leia o poema Ainda Uma Vez a Deus, de Gonçalves Dias, e em seguida responda ao que se pede. Nós não vamos fazer a leitura porque vocês já fizeram quando foram resolver a questão. Então, vamos avançar direto para a questão, onde diz, na letra A quem o eu lírico se dirige? O eu lírico se dirige à amada. De quem ele se despede? Ele se despede da amada. Então, na letra B, ele está longe ou perto da amada? Nossa resposta vai ser, o eu lírico é forçado a se afastar fisicamente da amada, pois ela não o quer. E aí, nós podemos até colocar alguns trechos do texto, né, que confirmam essa ideia. Porém, no plano emocional, ele está próximo dela. Porque ele não consegue deixar de sofrer. Ele não consegue deixar de sentir a ausência da mulher amada. Não é? E alguns trechos do texto também nos mostram essa ideia. Na letra C, como reage a amada ao que o eu lírico lhe diz? Então ela fica constrangida, ela fica assustada, ela fica triste, né? Os trechos do texto nos mostram esse estado emocional dela. Na letra D, a partir da estrofe 15, o que ocorreu para que o eu lírico e sua amada sofressem? O encontro inesperado dos amantes, não é? Foi o que ocorreu. Para a mulher, a infelicidade do casamento, a presença do marido, né? E o sentimento que ela ainda nutre pelo eu lírico. Na letra E, como se explica o título do poema? No começo do poema, o eu lírico se encontra triste, lamentando a perda da amada. Pensa na morte como forma de acabar com o tédio da vida. Mas a lembrança da amada vem à mente. E ele novamente sente vontade de viver. Cria esperanças. E quando a vê, ela se mostra distante. Ao final, a mulher tem outro. E novamente os amantes se despedem. Assim, mais uma vez, os amantes se encontram. E mais uma vez, eles se despedem. Na quarta questão, leia a Canção do Exílio, do poeta Gonçalves Dias, e responda ao que se pede. Como vocês já leram, nós vamos direto para a questão. Na letra A, o hino nacional brasileiro cita parcialmente uma das estrofes do poema acima. Qual é ela? A segunda estrofe. Na letra B, identifique no poema 4 características românticas. Então nós vamos ter aí o subjetivismo, o culto à natureza, o nacionalismo e o sentimentalismo. Vários versos podem ser citados aí como exemplo de cada uma dessas características.
Na letra C, dois elementos da natureza tornam-se no poema símbolo da pátria distante. Quais são eles? A palmeira e o sabiá. Na questão 5, ele pede para a gente observar essa pintura aí e responder as questões, né? Então, na letra A, diferentemente da tela apresentada anteriormente, essa pintura não exalta as cores da natureza. Qual é a sua impressão sobre essa tela? Então, é possível citar aí que essa tela é sombria, que ela apresenta uma cena mórbida, né? Ou mesmo macabra. Na letra B, que relação pode ser estabelecida entre a tela e a segunda geração do romantismo? Os poetas da segunda geração romântica apresentam posturas extremas em relação ao amor, que por vezes geram desfechos fatais. Há também a exaltação da morte como forma de escapismo. Na questão 6, sobre o texto Lembrança de Morrer, de Álvares de Azevedo, o enunciado diz assim: esse fragmento mostra uma atitude escapista típica do romantismo. O eu lírico idealiza a morte como um meio de libertação do terrível fardo de viver. Portanto, a letra B é a alternativa correta. Na 7ª questão, o romantismo, influenciado pelos ideais dominantes da época e pela produção de autores europeus, foi marcado por egocentrismo, hipersensibilidade, melancolia, desespero e angústia. Então, aqui na questão 7, a letra A é a alternativa correta. Na questão 8, sobre o texto de Castro Alves, o enunciado diz: o trecho apresenta uma visão mais realista do amor, havendo nele traços de erotismo. No romantismo brasileiro, o poeta que apresenta essas características é Castro Alves. Castro Alves se destacou no romantismo não somente pela poesia condoreira, né? Principalmente por ela, mas também por essa poesia com traços eróticos, né? Com essa poesia em que há uma visão mais realista do amor. Na 9ª questão, sobre o poema Adormecida, de Castro Alves, o enunciado diz: como a imagem da mulher amada é construída no poema? Por meio do uso de expressões como encostada molemente, quase aberto, solto e descalço. O eu lírico cria uma impressão sensual dessa mulher. Além disso, o poema também apresenta elementos como noite, rede, roupão, cabelo, tapete, os quais contribuem para a criação de um ambiente de intimidade e cumplicidade entre o eu lírico e a mulher amada. Na letra B, ao dar vida a certos elementos da natureza, o eu lírico incita o clima de sensibilidade e encantamento que engrandecem essa mulher. Que elementos são esses? São os galhos encurvados, indiscretos, entram na sala, né? Iam na face trêmulos, beijá-la. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia, e etc. Agora, e que imagens eles constroem? Então, ao colocar esses elementos em contato físico com a amada, o eu lírico constrói uma imagem repleta de sensualidade. Na letra C, a mulher amada mencionada no poema apresenta traços românticos da primeira geração. Quais são eles? O eu lírico a compara a uma criança e lhe dá um caráter virginal. Na última estrofe, o eu lírico apela para o lirismo platônico e, com muita sensibilidade, exalta essa característica da amada, né? Na letra D, quais são os traços que distanciam essa mulher da figura de amor idealizado? A mulher mencionada no poema, embora apresente certos traços que a idealizam,
e seja acometida, em alguns momentos, pelo amor platônico do eu lírico, ainda é uma mulher mais palpável, uma mulher com traços eróticos e que apresenta muita sensualidade. Na questão 10, sobre um soneto de Álvares de Azevedo, o enunciado diz: o núcleo temático desse soneto é típico da segunda geração romântica, porém, configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda, portanto, a letra B é a alternativa correta. Na questão 11, nós temos dois textos, né? Um texto 1, de Casimiro de Abreu, e o texto 2, de Marçal de Moisés. De acordo com as considerações de Marçal de Moisés, no texto 2, o texto 1 centra-se no nacionalismo, reforçado pela distância da pátria e pelo saudosismo em relação à paisagem agradável onde o eu lírico vivera a infância. Né? Portanto, a letra B é a alternativa correta aí. Lembrando que, durante a correção das atividades, não faz mais sentido a gente retomar os textos. Vocês já leram. Então, a gente vai direto para as questões, até para otimizar o nosso tempo e avançar na aula, ok? Na questão 12, nós temos também mais dois textos, e sobre esses textos, o enunciado diz: os dois fragmentos apresentam diferentes concepções de paisagem decorrentes tanto da situação tematizada quanto das tendências estilísticas de época. Na letra A, apresente pelo menos dois versos de cada fragmento que revelem essas diferentes concepções ou impressões da paisagem. Então, no texto 1 nós temos: na regular beleza, a sábia natureza. No texto 2, como cheirosa e bela a tarde expira, e sol já roxo e trêmulo desdobra. Na letra B, considerando os movimentos literários ou estilos de época a que pertencem os fragmentos, discorra sobre essa diferença no tratamento da paisagem. Então, os versos do primeiro trecho seguem a tendência estilística do arcadismo, tematizando um encontro amoroso, né, tranquilo e sereno, que está em harmonia com a natureza, também tranquila e serena. E já os versos do segundo trecho evidenciam de maneira bastante subjetiva o eu lírico que se encontra só e que contempla a natureza, personificando essa natureza porque sente falta da amada e sofre com a sua ausência. Então, concluída a correção das atividades de casa, nós vamos agora iniciar o estudo sobre o romantismo no que diz respeito à produção de textos em prosa e teatro. Começando pelos objetivos dessa unidade, não é? Por que é importante? O que a gente pretende alcançar com esse estudo? Primeiro, compreender os fatores que determinaram o surgimento da prosa literária romântica. Depois, conhecer os tipos de romance produzidos no período. Conhecer também outros gêneros em prosa e o teatro produzidos na época. Identificar as principais características da prosa romântica no Brasil, bem como seus autores fundamentais. Então, essa aula de hoje será uma aula bem introdutória, tá certo? Um conteúdo bem elementar. Nós não vamos nos aprofundar nesse novo conteúdo hoje. Nós vamos apenas nos familiarizar com essa proposta. E aí, nas próximas aulas, é que a gente vai conseguir se aprofundar nessa temática, tá certo? Mas para vocês acompanharem melhor, esse conteúdo da aula de hoje está aí entre as páginas 24 a 28, ok? E o nosso ponto de partida é com a observação dessa imagem aí, que está no canto superior do slide, tá certo? O que a gente observa a partir
dessa imagem, né? Quais são os elementos que nós podemos destacar, ressaltar aí nessa imagem? Então, se você quiser pausar o vídeo para se dedicar mais um tempo a essa análise, fique à vontade, tá certo? O importante é que a gente consiga compreender o que representam todos esses elementos constituintes da imagem, ok? Então, nós temos aí pessoas que assistem a um cantor. Esse cantor está sendo acompanhado ao piano por uma jovem, né? E logo depois desse espaço em que estão o cantor e a pianista, aparece na porta um escravizado. Provavelmente, esse escravizado aí é o encarregado de servir os convidados. Mas, além disso, alguns acontecimentos ocorrem simultaneamente durante o sarau. O que é o sarau? O sarau era essa reunião de pessoas que acontecia com muita frequência durante o romantismo, tá certo? Então, nós vamos compreendendo melhor qual era o objetivo do sarau, como é que ele acontecia a partir dos próximos slides, ok? Então, a música aí está sendo tocada, a conversa entre as senhoras, né? Também é bastante visível aqui já do lado direito da tela. Além dessas senhoras conversando, nós temos um bate-papo entre dois jovens, nessa parte mais inferior direita da imagem, não é? Então, trata-se de uma casa de família de classe alta. É um indício de que o sarau era uma reunião de pessoas da classe alta, tá certo? Nem todos nessa imagem pertencem à mesma classe, mas predominantemente o sarau reunia pessoas da alta classe. Então, nós podemos observar ali, né, na porta, a figura desse escravizado, desse servente, né? Além dele, nós temos um menino que parece estar sentado aos pés de uma das senhoras, né? E ele também parece ser um escravizado. Nesse evento, para a alta classe social, naturalmente, estariam ali pessoas importantes, pessoas de alto poder aquisitivo, né? E uma coisa que é bem visível aí também é a diferença social, né? Entre a alta classe e os escravizados. Os saraus eram esses espaços de encontro entre pessoas de mesmo poder aquisitivo. Então, nós vamos fazer agora, depois de analisar essa imagem, e aí a análise de imagem é uma atividade muito comum no estudo da literatura, né? Até para que a gente possa relacionar as imagens com os textos literários, nós vamos iniciar agora a leitura de um trecho da obra A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Lembrando que A Moreninha é um dos romances mais importantes do romantismo brasileiro, tá certo? Então, como aqui no segundo capítulo, nós vamos estar lidando com textos em prosa, portanto, textos mais longos, é indispensável que vocês, alunos, dediquem mais tempo para uma leitura atenciosa dos trechos em prosa reproduzidos no livro de vocês, tá certo? Então, leiam quantas vezes for necessário para que vocês se familiarizem com o texto, tá certo? Geralmente, nós orientamos a primeira leitura mais silenciosa, né, para se familiarizar com o texto, para perceber ali o nível da linguagem, o que há de palavras desconhecidas, enfim. E a segunda leitura, para você realizar de uma forma mais intensa, né, como você tem costume de fazer. Ou marcando alguns trechos, ou fazendo anotações, ou fazendo resumos, enfim. Ok? Então, fiquem à vontade, mas façam as leituras necessárias para compreender os textos. Ok? Podem pausar o vídeo onde vocês acharem melhor
para fazer isso. E se quiserem também fazer a leitura pelo livro de vocês, é bem melhor, né, do que pelo slide, tá bom? Pelo livro você faz uma leitura mais tranquila, ok? Então vamos lá. Eu coloquei aqui nesse slide a imagem do texto, só para vocês se encontrarem aí, né, nas páginas 24 a 28, mas nós vamos, é claro que a gente não vai fazer a leitura aqui, porque o tempo não nos permite, tá certo? E é interessante que vocês não somente pausem o vídeo para fazer essa leitura, mas que vocês leiam sem se preocupar muito com esse tempo, tá certo? Então, vamos fazer aí a leitura e depois da leitura desse texto, do trecho A Moreninha, eu coloquei aqui para vocês um pouco da biografia de Joaquim Manuel de Macedo, que é o autor dessa obra, né? E que mostra para a gente que ele nasceu em Itaboraí, no Rio de Janeiro, em 1820, que ele foi jornalista, professor de História e Geografia, escritor e médico. Seu romance mais importante, intitulado A Moreninha, publicado em 1844, tornou muito conhecido, além de lhe trazer fortuna. Morreu em 1882, no Rio de Janeiro. Mas, como agora vocês já leram esse texto, vamos analisar juntos um pouco sobre os elementos que esse texto nos coloca, né? A partir do início do texto, o narrador descreve uma série de tipos humanos que podiam ser encontrados em atividades sociais, como os saraus. E aí nós vimos lá nos slides das imagens do sarau que as pessoas que participavam do sarau eram pessoas da alta classe social, porque esse era um evento realizado para esse público, né? Então, no sarau era possível encontrar diplomatas, e esses diplomatas iam ao sarau também para realizar negócios, né? Existiam moças que aproveitavam para dançar, outras para tocar, como aquela que eu estava fazendo lá na imagem, outras ainda para cantar, né? E tinha também nesses saraus a figura dos dendes, que se aproximavam das jovens, né? Eles se aproximavam primeiro das senhoras, começavam a conversar com essas senhoras e depois eles se aproximavam das jovens que estavam acompanhando essas senhoras. Então, o narrador desse texto aí, A Moreninha, ele constrói um panorama de alguns tipos sociais que compõem a sociedade da época, tá certo? E aí, uma das atividades principais do sarau é a dança, tá bom? Então, olha, se a dança é uma das atividades principais do sarau, significa que não há necessidade de que as pessoas dediquem seu tempo para grandes conversas. Então, o sarau era um lugar de muita dança e de pouca conversa, de pouco diálogo, de pouca reflexão, né? As conversas que ocorriam eram conversas bem curtas. E existiam também aquelas conversas sem a fala, né? Só com os olhares, tá certo? Então, nenhuma moça superava a Moreninha em delicadeza e beleza, segundo o texto, tá certo? Havia várias moças no sarau, mas a Moreninha se destacava sobre todas elas, né? Então, o sarau era um tipo de reunião comum nas altas rodas cariocas de meados do século XIX. E aí os personagens são retratados nesse texto de um modo muito superficial. Não há profundidade psicológica quando se fala de personagens nesse período do romantismo, né? Portanto, nesse texto também. Então, o romance A Moreninha é considerado um tipo de romance urbano. Por quê? Porque ele se situa, todos os fatos, todos os acontecimentos se situam no espaço urbano. E aí, nesse espaço urbano que é descrito, né, nessas ações que são colocadas pelo texto, nós observamos que há uma sugestão
da prosperidade material, que era uma preocupação muito grande, típica do espaço urbano daquela época, e também a superficialidade das relações humanas, ok? Então, gente, como eu falei para vocês no início dessa aula, esse conteúdo é mais introdutório, nós vamos ficar por aqui, vocês vão resolver as atividades das páginas 27 e 28 e mandar foto para o meu WhatsApp, já que a gente não está conseguindo pelo Google Sala de Aula, tá certo? Então, vocês têm até a próxima sexta-feira para mandar para mim a resolução, a foto, a resolução dessas atividades das páginas 27 e 28 do livro de vocês, tá certo? Então, eu quero agradecer a atenção, desejar muita saúde, mandar um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Estudem em casa. Um grande abraço.